E aí já começamos assim, né? Trabalhando forte. O templo do Espírito Santo. Olha aí. É a irmã do Coque, jogando duro aí, ó. Cara, você tá ligado que elas parecem aquelas meninas que acompanham o Henrique Cristo, né? Aquelas as ajudantes do Henrique Cristo. Tá parecendo, né? Se já tava rolando musculação, é claro que não poderia faltar o zumba na igreja, certo? Ó. Culto evangélico mais louco que você vai ver hoje. É animado, né? Isso aí você não pode negar. Então, a intenção do cara é nobre, né? Juntar casais na igreja. Se você é homem, cristão, solteiro, em São Paulo, conta pra mim como é que a sua igreja tem ajudado você a casar. Porque até onde eu sei, quem tem mais de 25 anos tá ficando encalhado. A gente não tá conseguindo encontrar pessoas boas, né? Pensando nisso, a gente criou um projeto que chama Forró com Deus Pai, onde nada mais é do que aulas de forró. Forró com Deus Pai. E o cara faz um comercial desse, mete logo um forrozão gospel, né? Olha só. Forró, aulas de forró. Ou seja, antes de você queixar a nega, você vai aprender a dançar. Né? Tem que aprender a dançar para depois partir para a conquista. Essa estratégia aí é bastante usada nas festas. Nada que a gente não saiba. Agora, levar a estratégia para a igreja é novidade. Entre os cristãos, né? Pessoas de várias denominações aqui de São Paulo se encontrando em um local pra gente dançar, a princípio, criar um ambiente social, né? Porque no culto ninguém tá acostumado a trocar olhares e tal. E a partir disso, criar um grupo. Não, no culto o pessoal troca olhares. Agora, forró, meu amigo. De amizade ou, quem sabe, surgirem relacionamentos. Então você, homem, tá convidado. Vamos pintar a parede de preto. Preto aqui só o pregador. Deixa o negrão pegar. Já soltou em direto aí pra André Valadão, né? Que pinta a parede de preto. Aqui ninguém pinta a parede de preto. Aqui não é boate, aqui é igreja. Queridos, paz do Senhor. Ué. E esse ano é ano político, né, pessoal? E aí a igreja tá como? Tá assim, ó. Olá, estamos hoje aqui à noite na vigília da 89 Maravilha com a pregação do pastor Renan Lopes. Isso é o que dá crente não cego se misturar com político. E é claro que não poderia faltar mais alguns capítulos desse assunto sobre a IADPR sendo massacrado nos podcasts. Vamos ao vídeo. Você tem uma igreja poderosa, rica como nós temos, e essa igreja tinha, vou dizer uma coisa para vocês agora, que inclusive teve audiência agora, dia 16. Nós tínhamos um abrigo de idosos lá na estrada de Belém, chamado Abrigo Pastor João Amâncio. Essas idosas que estavam lá, idosas que não podiam mais ficar com a família para lá, a igreja ficava com o salário delas e fazia a manutenção de remédios, de alimentação, só que deixaram de prestar os remédios para essas idosas. E algumas, a esposa do pastor, Judite Alves, mandou jogar na rua, na estrada, na beira da estrada. Esse presbítero, que era motorista na época e recebeu essa ordem, ele deu essa declaração chorando.
Doutor Miguel, eu não aguentei ter que pegar uma senhorinha e jogar na estrada para que alguém passasse na rua, tivesse pena e socorresse. Só que eu não fiz isso, eu levei ela para outro abrigo. Ele conta isso chorando. E o pastor Ailton, por conta disso, promoveu ações contra esse irmão, só que ele perdeu. Perdeu em primeira instância e segunda instância. E esse irmão agora está processando ele por conta desse episódio. Quer dizer que morreram pessoas lá nesse abrigo, João Afonso, por falta de remédio. Foi comunicado ao Ministério Público na época essas mortes. Foram 8 mortes. O Ministério Público foi fazer uma fiscalização, uma sindicância. Quando chegou lá, o abrigo estava fechado. Porque se tivesse aberto, certamente iam descobrir que foi falta de medicação. E quem disse que foi falta de medicação? A enfermeira que cuidava dessa... Ele poderia aproveitar a oportunidade para dizer que não praticou este crime ali em Amaragi. Os inteligentes, os que têm um sentimento cristão, que não aceitam desvio de dinheiro da igreja, com certeza vão perceber que realmente ele omitiu uma coisa que deveria tornar público e claro. Eu quero dizer aqui ao professor Silvio, irmão Silvio, presbítero Silvio, Silvio Moura, o Atalaia, que eu não participei. Ele poderia, e eu lanço o desafio, que ele venha a público fazer o que fez lá. Venha dizer que o que eu estou dizendo aqui não é verdade, porque aí no caso eu seria um mentiroso, e como o ônus da prova é de quem acusa, aí ele teria que provar que eu sou mentiroso. Como ele sabe que eu não sou, como ele sabe que eu estava lá, como ele sabe que eles desviaram, tá certo? Porque ali, quando o Elton Carlos diz que as contas da Igreja Assembleia de Deus, Amaragi, é uma das elogiadas pelo Templo Central, meu irmão, que é isso? Isso é coisa de ímpio, mas de ímpio. Porque como é que, em um relance, no momento que eu tive acesso ao tesouro, porque se os presbíteros também criassem um pouco de coragem, eles teriam que fazer isso. Por favor, presbíteros, se levantem. Vocês não estão aí para agradar ao homem, não. Ou vocês foram colocar aí pro arrumadinho. Porque se for pro arrumadinho, vocês têm que se submeterem a isso. Eu acho que foi por arrumadinho. Mas eu tenho minha convicção. Eu vi como funcionava. Então, desviaram recursos e até hoje não prova o contrário. Pelo contrário, não toca no assunto. Deveriam ter tocado no assunto, ter dito eu não participei. E eles omitiram. E sabe o que é que me chama a atenção? É que ele faz as apresentações e vocês não perceberam. Acredito que poucos perceberam. E eu vou te contar aqui o que foi que aconteceu. Fez aquele discurso emocionante, né? Como se toda igreja gosta dele. Como se ele ama todo mundo da igreja. Então, ele aproveita a oportunidade para comover, sabe, para emocionar as pessoas, se emocionar também. Aí, no final, ou na parte das apresentações, ele comete uma coisa que ele deixou escapar. Você sabe por que o Elton Carlos hoje é evangelista e vai ser pastor? Por um motivo. E eu, obrigado, gente, a que eles se mandaram no meu e-mail, eu já tenho informações a respeito do seu Elton Carlos, que não tem nenhuma... Já vi que o negócio tá feio e o advogado não para de ficar desbuiando sobre a IADPR. Tudo aquilo que você assiste lá na igreja, tudo aquilo é teatro. Nunca pense que aquilo... na pregação? Sim, tudo aquilo é teatro. Tudo aquilo ali é mentira. Eu já vi pregação dizer que pai de santo pagava dízimo para incentivar as pessoas a pagar. Já vi dizer que se você não pagar o dízimo, o gás vai durar 15 dias, seu carro vai quebrar, fazendo medo. Eu já tive pessoas que disseram, olha, se não pagar eu vou ter câncer. E tem até um pastor aí, chamado Marcelo Teles, isso, que disse, olha, quem fala mal do meu pastor vai ter câncer na boca. Ele amaldiçoa. Ele amaldiçoou do púlpito. Aí que eu pergunto aos senhores, me diga uma coisa, estão seguindo a religião ou seguindo ao pastor? Veja que diferença. Você fala... Agora, eu te pergunto, Padre Cícero, o pessoal, os devotos não vão para lá? Ele está lá na estátua, mas as pessoas não adoram ele? A mesma coisa é o pastor Ailton. O pastor Ailton tem devotos. Tem pessoas hoje que me xingam. Agora eu te digo, isso não é só em Pernambuco. Não. Isso é de norte a sul do Brasil. A prostituição nas igrejas, as coisas erradas, o enriquecimento sem causa. A gente vê agora o pastor presidente das Assembleias de todo o Brasil, o cara numa Mercedes, que custa quase R$1 milhão. Uma branca, né? Uma Mercedes, um velho que já tá no fim da vida. Não é porque o cara tá no final da vida que ele vai deixar de comprar um carro caro. Afinal, os idosos também adoram uma Mercedes. Qual é o idoso que não adora uma Mercedes?
E agora com vocês, a boiolagem personificada nas igrejas. Você já está pronto para o encontro de casais? Dia 14, às 19 horas. Eu vou estar online e eu vou estar presencial. Então não tem desculpa para você não estar. Esperamos você. Lá ele. Quando eu falo para vocês que a instituição religiosa não é de Deus, é do homem, e é negócio de família, por causa disso aqui, ó, presta atenção. Depois do senhor, já veio eu. Depois dele, veio eu e o Abner. Depois do Abner, veio esse. Depois desse, esse já tá no colo. Pra quê? Pra dizer, aqui Deus vai continuar fazendo a obra. Não vai ter lugar que nós não vamos pôr o pé e que a bênção de Deus não vai chegar. O que o cara tá falando? Como é uma monarquia, né? Enquanto for monarquia é porque Deus está ali. Vocês viram que o Samuel Ferreira falou, veio o pai, veio os filhos, veio os netos e vai indo. Irmãos, qual é a possibilidade de você se tornar presidente das Assembleias de Deus do Madureira, do Braz ou do Belém? Nunca. Vocês perceberam que entra ano, sai ano, é sempre os mesmos? Isso aí eu estou mostrando para vocês, é um dos casos que deixa muito claro. Agora, todas as igrejas são assim, são assim. Quando o pastor morre, vai para a esposa. Quando o pastor morre, ele já põe um sucessor, o filho. E assim vai. Aí tem pessoas que falam que a instituição, não estou falando da igreja, corpo de Cristo, corpo místico. Tem pessoas que dizem que a instituição é de Deus. A instituição não é de Deus, é do homem. Tem eleição na Assembleia de Deus do Madureira, do Braz, do Belém? Tem. Não te estranha sempre eles ganhar se tiver eleição? Então, gente, para com essa loucura. Se fosse de Deus, qualquer um do povo que Deus quisesse colocar, ele colocaria. Mas é sempre os mesmos. É nepotismo, negócio de família, monarquia dentro da igreja. Antigamente, na época da monarquia, morria-se o filho, quem morria-se o pai, quem assumia era o filho. Hoje em dia é a mesma coisa. Bom, comenta, curte, compartilha. Será que se fosse um prato de quentinha valia também? Isso, vai orando, vai. Isso, vai orando. Tem gente que está orando com tanta fé que você consegue sentir esses arrepios. É Deus dizendo, estou mandando seta de enfermidade, seta maligna e pro prato agora. A partir de hoje você vai prosperar. Todo mal, toda obra do diabo, venha pro prato agora. Em nome de Jesus. Tem gente que o prato... Hoje tem culto que parece mais espetáculo do que reunião espiritual. Apagam as luzes, aumentam o som, colocam fumaça, palco iluminado, música alta, gritaria, gente chorando, pulando, rodando. E no fim, quase ninguém aprendeu nada. A Bíblia fica fechada, mas a emoção tem que ficar aberta o tempo todo. Se não tiver arrepio, dizem que Deus não visitou. Se não tiver barulho, falam que o culto foi fraco. Virou entretenimento gospel, onde sentir substituiu entender e gritar substituiu ensinar. O povo sai suado, cansado, chorado, mas vazio por dentro. Não sabe explicar um versículo, não sabe o contexto de nada, mas sabe cantar o refrão 20 vezes sem errar e ainda levanta a mão na hora certa. Pregação curta, grito longo, conteúdo raso. E quando alguém pede ensino de verdade, chamam de frieza espiritual. Chamam isso de avivamento. Mas para... Isso é verdade. Eu vou em um ali que o pastor ele quer que você chore. Que você chore, se desespere, fique tremendo.
falando em línguas, né, em tempo de sair correndo, de tensão emocional, vibrando, porque é muito forte, aquilo ali é de Deus e você tem que, se não tiver isso, é porque tem alguma coisa errada com você. É bem isso mesmo que o cara tá falando aí no vídeo. Parece mais um show religioso bem ensaiado. Vou repetir. Pastora proíbe fiéis de ter amizade com quem discordar do pastor. Olha, o negócio aqui já tá em outro nível. Vou repetir. Liga, senhores. Eu tô vendo irmã Noêmia assustada. Tá proibido de tomar café, comer pãozinho ou churrasco com rebeliado que saiu daqui. Com crítico que saiu daqui. Rebeliado é maldito. Rebeliado é maldição. Quer que eu falo? Ah, peraí, Deus tá me mostrando aqui. Olha o que você falou. Olha o que... Ai, meu Deus. Olha o que você falou. Quer dizer, então, por que não aceitar ele lá? Ele não é meu inimigo? Ô, seu cidadão. Vou te dar um conselho. Quando eu tava no crime, às vezes eu não tinha cometido assalto nenhum, mas eu tava junto com um traficante pior do que eu. Aí a polícia falava o quê? Você também? Ixi, a véia foi do tráfico, hein? Devia ser barra pesada. Aí você quer? Que eu acredito. Olha pra mim, senhores. Que você tem amizade, não é, meu pastor? Com o rebelde que traiu o líder, a igreja, que ele é gente boa. E ainda você fala assim, ele é meu amigo. Então você é amigo de quem não presta? Eu não mandei chamar não. Eu acho que eles não vão deixar o senhor me trazer mais aqui. Mas eu entrego tudo. É revoltante e repulsivo ver uma pastora subir ao púlpito, um lugar que deveria ser usado para a verdade do Evangelho, e ver ela disseminar ódio, controle, alienação, ao proibir os membros de manterem amizade com quem deixou a denominação por discordar do pastor presidente. Isso é uma tática suja, manipuladora e profundamente anticristã. É um sinal claro de um espírito autoritário que não suporta ser confrontado e muito menos corrigido. E o que dizer da comparação absurda e nojenta que ela fez quando associa os irmãos que tomaram uma decisão consciente e legítima de sair de uma igreja com os traficantes que ela mesma escolheu andar no passado, quando ela não era crente. Então isso é um insulto à inteligência, à fé e à dignidade dos irmãos. Isso é uma confissão pública de que, embora ela tenha saído do crime, o crime não saiu da sua forma de agir, pois a gente nota nela a intimidação, a exclusão e o domínio pelo medo. Essa é a marca de muitos líderes religiosos que hoje não pregam o evangelho da graça, mas o evangelho da obediência cega ao ungido. Quem questiona é inimigo, quem pensa diferente é rebelde, quem sai é tratado como leproso, mas o verdadeiro evangelho não isola, não manipula, não ameaça. O verdadeiro evangelho liberta, ama, abraça. Lembra daquele texto? Portanto, agora, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o mundo, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem está em Cristo, meu irmão, não deve se submeter a esse jugo de escravidão disfarçado de santidade. Sejam seguidores de Jesus Cristo, mas não sejam seguidores do cristianismo. Não sejam seguidores de nenhuma religião, cristianismo, Buda, hinduísmo, Islã, vegetarianismo, nada. Não se envolvam nisso. Ateísmo, não sigam nada. Sigam Jesus Cristo. Porque ao seguir Jesus Cristo, você não se conecta a nenhuma religião. Você apenas faz o que ele disse e tudo funciona. Cara, digo, em toda a sua trajetória, a única coisa que ele fez, mais do que qualquer outra, foi destruir igrejas.
Toda vez que ele entrava em uma igreja, ele arrumava briga. Então por que você iria querer se envolver? Então ser um seguidor de Jesus Cristo significa que você faz o que ele diz. Você não faz o que nenhum pastor diz. Você não faz o que nenhuma religião diz. Mas você descobre o que Jesus diz. E então, quando descobrir, verá que ele está dizendo que o reino de Deus está dentro de você. Você não precisa de pastores, você não precisa de religiões, você não precisa de governo. Isso que Jesus te ensina, que você encontra o reino de Deus dentro de si mesmo, você encontra a chave do conhecimento dentro de si mesmo, você encontra a luz suprema dentro de si mesmo. Você trabalha com seu olho único ao observar e esperar. Você permite que a glória do menino Cristo nasça de novo dentro de você. E não é para seguir o Cristo. Jesus é o mestre. Cristo é o diploma. É o que você ganha. Então você segue Jesus e se torna Cristo. É a consciência crística que você busca. Totalmente incompreendido.